Eu sou o Erickson, professor aqui da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e eu participo aqui do grupo com o Eduardo e os outros, né? E eu vou mediar, mas é claro, assim, tá todo mundo aí muito à vontade, a gente está aqui muito tranquilo, entre amigos mesmo, mas é só para ajudar um pouco a, a fazer o procedimento da reunião. Mas eu quero inicialmente assim, fazer uma coisa que eu sei que é importante, mas nem precisava, obviamente, falar tanto sobre o nosso amigo e querido, óbvio, Felipe Pamplona, né, no sentido de fazer uma pequena apresentação, mas é só mesmo uma formalidade necessária, realmente, porque pode ter gente aí que está escutando e não conhece tanto assim sobre o Felipe, né? Mas o Felipe é astrônomo, epistemólogo e poeta, né? Especializado em filosofia da física. Suas principais linhas de pesquisa são espaço, filosofia do espaço e tempo e fundamentos da mecânica quântica. Bem-vindo aí ah, mais gente entrando, né? Acho que o Arroio, né? Tá entrando aí. Que bom. É o Raoni. O Felipe Pamplona fez graduação em astronomia no Observatório do Valongo, na UFRJ, doutorado em lógica e filosofia da ciência pela Universidade de Lisboa, defendeu a tese Espaço e Meio Subquântico em 2023, orientado pelo professor José Croca. Ele atualmente é pós-doutoral, né, pesquisador no Departamento de Filosofia na USP, com projetos sob a supervisão do professor Oswaldo Pessoa, e a gente tem a honra de ter o professor Oswaldo Pessoa aqui também, ótimo, e subsidiado pela FAPESP, né? É membro dos grupos de pesquisa, filosofia das ciências físicas da USP, Fisicós, que é aqui com a gente na UFMS, né? E do GT de filosofia das ciências físicas da Ampof. Foi membro aqui do nosso grupo, do LLC, né? Que é aqui coordenado pelo Eduardo Simões. E então a gente, né, tem um prazer enorme de ter ele aqui de novo, né, porque já participou com a gente. Enfim, o Felipe é um sujeito que é divertidíssimo, é amável, mas também é um extraordinário conhecedor do que ele estuda. Então é uma honra tê-lo aqui mesmo para apresentar esse tema, Fundamentos da Escala de Planck, da análise dimensional às teorias do quantum espacial, e que eu tenho certeza que a gente vai acompanhar com muita vontade de fazer perguntas, de dialogar um tanto com ele. Então a gente tem aí um tempo, né, que é pelo menos, sei lá, uma hora e meia, né, para que o Felipe faça a apresentação e a gente faça depois alguma arguição, né, com ele. Então, eu imagino que a gente deixa ele apresentar, né, e depois a gente faz as perguntas. Não sei como que ele procede nesse sentido, né? Fica aí com você, Felipe. Fica à vontade. Bom, antes de tudo, muito obrigado, Erickson, meu caro Physicals Ranger, como eu gosto de brincar. O Grupo Physicals é um dos grupos, né, mais ativos e importantes do Brasil hoje no nosso segmento, né, de filosofia da física, da cosmologia. O grupo de lógica, linguagem e ciência, ousarei dizer assim que o bom filho a casa sempre retorna. Foi uma honra imensa ter participado por um ano, né, como um membro externo do grupo de Lógica, Linguagem e Ciência, e nós sabemos que nós estamos aqui no âmbito do atual seminário, né, de filosofia da mecânica quântica mais importante, né, do país, né, nesse momento, né. É o Simões que vem com um longo trabalho, né, de organização de diferentes ciclos, né, estudando os principais autores, né, fundadores da mecânica quântica. Isso já tem, acho que em torno de 5 anos, Simões. 5 anos que atravessamos aí. Exatamente. Então, quer dizer, são 5 anos já de uma série de seminários contínuos, né, que organiza livros, capítulos de livros, etc. Muitos trabalhos que estão colocando aí, né,
diferentes abordagens de novos pesquisadores, de pesquisadores consagrados no Brasil. Temos aqui Décio publicado, temos Oswaldo, temos Vinícius, temos muitas pessoas. Enfim, então, antes de tudo, um agradecimento especial por esse trabalho de organização de longuíssima data, né, Simões? E que, como eu disse para ele, assim, no privado, né, e que, enquanto eu estiver vivo, os seminários LLC jamais sejam interrompidos. Tá bom? Bom, minha gente, agradecimentos feitos também, eu preciso fazer especialmente ao meu supervisor que está aqui, né, o Oswaldo Pessoa Júnior, e, claro, mencionar a FAPESP. A FAPESP, que é o órgão de fomento que está subsidiando minha pesquisa desde outubro, né, do ano passado até agora. E a primeira observação que eu tenho a fazer para vocês com relação a esse trabalho que vai ser apresentado, né, é que ele pega, na verdade, a pauta que é o tópico mais avançado do meu projeto, tá bom? Então, digamos assim, os resultados que, na verdade, eu iria trazer, né? Eu devo trazer, na verdade, nos últimos meses do projeto, sabe? Na etapa final dele, eu vou tentar prefaciar essa discussão para vocês hoje, né? Mas, olha, o Erickson falou que o Felipe é um exímio conhecedor, né, das suas linhas de pesquisa, vamos dizer assim, vamos entender um pouquinho assim, mas eu posso ser bem franco com vocês, que é claro que o meu campo de compreensão e debate, assim, nos últimos anos, ele vai mais, vamos dizer assim, em termos cronológicos, eu estou mais assentado, né, para falar sobre o assunto, talvez dos autores dos anos 80 para cá. A dificuldade maior minha nessa apresentação aqui foi realmente ir aos trabalhos históricos do Planck, entendeu? Então, quer dizer assim, acho que o desafio maior dessa abordagem, que eu gostaria de vê-la muito melhor feita ainda um dia, foi literalmente fazer o papel mais de historiador da física, né? Ir aos artigos originais, né? E tentar compreender melhor, porque esse é um ciclo, né, sobre a filosofia do físico Planck. E talvez a filosofia do físico Planck seja hoje aqui o que eu mais deixe a dever para vocês, né? Acho que fez um tanto sentido essa palestra se encaixar exatamente como a última do ciclo Planck, porque o que eu vou fazer com vocês aqui é literalmente pegar um trabalho dele que foi menos abordado, né, durante o ciclo, que é o trabalho dele de 1899, e normalmente, né, a maior parte das discussões sobre o Planck vem com o marco do artigo de 1900, dos artigos de 1900, né? Eu vou me basear hoje no artigo que está ali, ó, na véspera, assim, sabe? Que ainda não deu, vamos dizer assim, o salto quântico revolucionário. Mas é o artigo que ele funda essa ideia da escala de Planck, do sistema de unidades naturais, né? E é algo que está totalmente em pauta né, nas pesquisas de ponta hoje, né? Seja nos campos de teoria da gravitação quântica, enfim, teorias emergentistas do espaço-tempo. Então, é muito interessante, assim, que a proposta hoje é um pouquinho a gente dar um passo atrás, né, com relação aos trabalhos do Planck, para depois a gente dar um salto imenso para frente até o presente agora, entendeu? Bom, só para terminar esse prefácio aqui, o grupo de filosofia das ciências físicas da USP, que o Oswaldo lidera, né, também gostaria de mencionar. Agradecer também ao GT, de Filosofia das Ciências Físicas, né, da Ampof. Espero poder ver grande parte dos colegas em Floripa, né, esse ano. E, bom, Fisicós eu já mencionei, eu coloquei as unidades de Planck aqui embaixo, nessa primeira imagem, só como um estímulo mesmo, tá? Que a gente vai perpassar por cada uma delas.
E a imagem aqui também a gente pode voltar um pouquinho depois. Mas é isso, fundamentos da escala de Planck, da análise dimensional, as teorias do quantum espacial. Portanto, apertem os cintos, meus caros. Vamos nessa. Só um detalhe, o Erickson perguntou, olha só, como eu disse para vocês, isso aqui é um work in progress. Então, podem, por favor, interromper durante a apresentação, tá bom? Inclusive, eu estou aqui com a lapiseira e o caderninho na mão, porque eu quero e preciso de apontamentos sobre esse trabalho, tá bom? Como eu disse, ele é um trabalho que ele deveria estar vindo a ser apresentado ou ser feito, né? Na verdade, daqui a 1 ano e meio, no final do meu pós-doc, no final desse projeto. E só que eu não quis perder a oportunidade do ciclo Planck do Simões. Então eu falei assim, não, deixa eu antecipar pelo menos o que eu já tenho para falar sobre o assunto para agora. Mas por ser um trabalho em andamento, por favor, gente, venham com sugestões e é muito importante que vocês abram o microfone, porque eu estou totalmente mudo aqui. Se alguém puder deixar também algum microfone aberto, eu agradeço, porque fica muito assim uma sensação de vácuo, né? A gente falar sem estar com nenhuma ambiência aqui. Obrigado. Olha só, vamos lá. Bom, o artigo é o de 1899, né? Sobre processos irreversíveis de radiação. Dos Anais da Real Academia Prussiana de Ciências em Berlim, ou de Berlim, né? Pessoal, como vocês podem ver, é um artigo denso, assim, e de 40 páginas. Eu, na medida que eu fui descascando esse artigo, eu falei, nossa senhora, não parava de surgir mais camadas, sabe? São 40 páginas, eu considero praticamente uma monografia publicada pelo Planck, tá? E assim, é um trabalho que em sentido sistemático, sabe, de organização do que ele vinha fazendo, é completo. E é interessante que é só o 5º trabalho. É o 5º de uma sequência. Tem 4 artigos anteriores a esse, né, de empenho do Planck, que deveriam ser estudados, tá, do ponto de vista, né, da história da física, né. Eu não tenho muito embasamento nesses 4 artigos anteriores ainda, tá? Mas esse de 1899, ele, bem ou mal, ele dá uma sistematização de tudo que ele vinha fazendo. Nessas 40 páginas, o Planck perpassa 26 tópicos, né, capítulos de investigação, de abordagem. Então, assim, é um texto bastante denso, profundo, e muito interessante de observar o estilo de escrita que o Planck, né, já tinha ali nesse período, né? Eu diria que é um texto assim com profundas honestidades intelectuais, né? Uma profunda honestidade intelectual, e também mostra muito um Planck sonhador, tá? Quando não profético, que eu vou tentar mostrar para vocês. Isso aqui realmente é só uma cópia lá do artigo original mesmo. Podemos ir adiante. Bom, no final do século XIX, era muito comum na física alemã publicar pesquisas extensas em partes sucessivas, né? Essa expressão aqui, não vou usar dizê-lo, significa comunicações, notas ou memórias parciais, especialmente dos relatórios das sessões das academias científicas. Assim, Planck vinha desenvolvendo progressivamente a sua teoria da radiação térmica. O artigo de 1899 é a culminação de uma cadeia de trabalhos anteriores nos quais Planck foi refinando, né, a teoria eletromagnética da radiação térmica, a relação entre entropia e radiação, a irreversibilidade termodinâmica e o problema do espectro do corpo negro. Um agradecimento que eu quero fazer também foram a todos os 6 pesquisadores, né, que fizeram apresentações prévias do ciclo Planck, porque eu até então não tinha tido, né, um espaço de tempo para me aprofundar
no pensamento né, mais epistemológico, compreender o realismo do Planck, a causalidade, temas que foram muito discutidos ao longo desse ciclo. Então, assim, um agradecimento especial ao Guto, ao Vinícius. A apresentação da Diana foi excelente. A gente teve também, né, o professor daqui do CNPEM, como é que é o nome dele mesmo? Quem puder me lembrar que apresentou... Nelson. O Nelson, o Nelson é de São Carlos, não é? O Nelson é de São Carlos, mas está em Campinas. Ah, tá. E qual foi o outro professor aqui de Campinas? Deixe-me lembrar aqui que eu te falo. Só um pouquinho. Aquele que apresentou para nós, né, sobre a escola diferenciada que ele tem lá, sabe, inicialmente, e depois fez uma apresentação brilhante, né, abordando até mais as bases teóricas, né, do Planck prévia. Silvio. É o Silvio, né? Silvio Damen, né? Damen, algo assim, né? Enfim, foi um ciclo de apresentações realmente surpreendentes e me ajudaram muito para chegar aqui um pouquinho melhor preparado para vocês, tá bom? Então, enfim. Vamos lá. No artigo de 1899, Max Planck ainda não interpretava a constante, né? H, ali representada pela constante B, nesse artigo ainda ele usava a letra B, tá bom? Como um quantum de energia, tá? Então, vamos já... Isso aqui é muito importante, tá? Nesse trabalho que a gente vai comentar agora, ainda não havia essa constante pensada ainda como um quantum de energia. Por isso que a gente pode considerar esse um trabalho pré-quântica, tá bom? Mas vocês vão entender o papel do quão essa constante já é importante ali no trabalho. Mas ela ainda está num nível de interpretação pelo próprio Planck ainda pré-quântica. O valor de B já aparece em trabalhos anteriores a esse. Então, quer dizer, esse trabalho também não é o primeiro trabalho que H aparece, tá? Uma coisa que eu achava quando eu era aluno, assim, que a constante de Planck teria aparecido no artigo de 1900. Isso não é verdade, tá? É um erro didático pensar assim, porque H já aparece nesse artigo de 1899, mas ele usa a letra B, mas é exatamente a mesma constante, né, o mesmo padrão, só que ainda não é interpretado como quanto de energia. Aos textos de 1897 e 1898, né, sobre a irreversibilidade da radiação, o professor Damen, né, explorou essa parte muito bem, né? Planck tenta derivar a irreversibilidade termodinâmica a partir do eletromagnetismo de Maxwell e da teoria eletrônica. Então, assim, é muito interessante essa sequência, né, do programa de investigação do Planck, que é ele tentando, vamos dizer assim, justificar, né, a questão, vamos pensar assim, da seta do tempo, mas da questão da lei da entropia, da irreversibilidade termodinâmica, né, a partir de fundamentos eletromagnéticos. Esses trabalhos de 1897 a 98 são marcados por isso, e vão compor justamente os 4 trabalhos que precedem esse que a gente está falando agora. E houve também uma série de comunicações preliminares à Academia Real Prussiana de Ciências. Em 1899, B ainda não é quântica no sentido moderno, mas já aparece como uma constante universal da teoria da radiação. Ou seja, em 1899 é o primeiro momento em que essa constante adquire um verdadeiro estatuto fundamental. Então, assim, realmente, ele ainda não tinha pensado nela, né, como um quanto de ação, como um quanto de energia, né? Não tinha ainda a interpretação que a gente dá hoje para a constante. Mas ela já vinha aparecendo como um padrão na série de trabalhos anteriores dele, e o marco que a gente pode dizer que é fundamental nesse trabalho de 1899 é justamente o Planck reconhecer o estatuto fundamental, né, dessa constante, entendeu? E, nesse sentido, vocês vão perceber que, a partir do momento que ele reconhece esse estatuto fundamental da constante, ele eleva ela, né, a um patamar
muito importante para a física, que é o que chega na pauta de trabalho dos dias de hoje. Tá entendendo? O nome do artigo sobre processos irreversíveis de radiação. É claro que com esse próprio título ele tá tendo ali um diálogo também direto com Boltzmann. Isso foi explorado em outras comunicações aqui, eu achei muito bacana isso ser discutido. Mas eu quero dizer, esse título, né, esse trabalho, né, tá fazendo uma certa resposta ao Boltzmann também, tá? O artigo é dividido em 3 sessões. E tem um detalhe, né? Como todo trabalho na Academia Prussiana lá, primeiro ele era apresentado numa Assembleia Geral, no caso foi em 18 de maio de 1899, e depois publicado em 1º de junho, entendeu? Então era tipo o que a gente faz com o Simões hoje, tá entendendo? A gente apresenta o trabalho e depois é publicado em algum bom livro. Mas olha só, enfim, são 3 sessões. Eu cheguei a pensar em ler o título, o nome de cada capítulo para vocês. Eu falei assim, quer saber? Os capítulos o nome dos capítulos desse trabalho são tantos e formam praticamente um poema. Eu falei, eu vou ler isso como um mantra aqui para vocês. Depois eu falei, nossa, será muito tempo, mas vale a pena, tá? Quem tiver com a vida corrida, etc., mas um dia abra o artigo de 1899, só para vocês derem uma perpassada assim, na estrutura dele. É muito rica. Mas a abordagem das 3 sessões, de modo geral, são, né, as abordagens: emissão e absorção de radiação eletromagnética por um ressonador, é o tópico da primeira sessão. O segundo trabalha com conservação da energia e aumento da entropia. E o terceiro, consequências termodinâmicas. Onde é que vai aparecer o tema do sistema de unidades naturais? É só no 26º, no último. É a cereja, né, do bolo aqui, sabe? O sistema de unidades naturais, que talvez seja a parte desse artigo todo, né, que faz ele ser mais referenciado até hoje, aparece como, né, um último comentário, assim, né, no texto. Bom, e no 26º nos é apresentado, finalmente, né, o sistema de unidades naturais de medida. Hoje em dia, o sistema de unidades naturais ele pode ser estendido a diferentes tipos de medidas, etc. Mas como o Planck, né, ele se baseou em 4 unidades, eu vou né, circunscrever a abordagem hoje a essas 4, tá bom? E, basicamente, hoje, qualquer um aqui que for consultar o sistema de unidades, né, de Planck, for buscar assim, vocês vão ver que ele, primariamente, ele é citado com base na constante de Boltzmann, naquela que hoje chamamos constante de Planck, né, a constante de velocidade, da velocidade da luz, né, no vácuo, e a constante gravitacional. Né, são essas 4. Só que no artigo, na época, ainda não era expresso assim, como vocês podem perceber aqui. Né? Vamos começar por partes. Essa constante A... e tem um detalhe também, que é até bem bacana de ver no artigo dele, porque o artigo dele está na época que estava transitando muitos sistemas de medida, sabe? No final do século XIX, cria-se uma grande preocupação, né, de unificação desses padrões, desses sistemas, né, de métricos, né, e, enfim, o artigo foi escrito bem no período ali que estava se adotando o que a gente chama hoje de sistema CGS, que é o centímetro grama segundo, tá bom? Então, vocês vão perceber aqui que as unidades que ele dá é segundo, por exemplo, centímetro e grama, tá? Está utilizando graus Celsius como unidade de temperatura, né? Isso falando, assim, das unidades que estão relacionadas aos padrões materiais comerciais da época também, claro, mas também que atendiam às necessidades das abordagens científicas, né? E a partir daqui já permite a gente
tecer um comentário, né? Se o Planck está tendo a preocupação de propor um sistema de unidades naturais, é porque, primeiro, era um problema que acontecia naquela época, estar transitando demais os sistemas métricos, percebe? Entendeu? O que a gente adota hoje, que é o chamado International System of Units, ou o Bureau, não sei como se fala lá de Paris, ele teve várias fases, né? A França sempre foi sempre liderou bastante, né? Essa questão da busca por uma unificação dos padrões de medida, mas ele se assentou mesmo conforme a gente conhece hoje. Se eu não me engano, podem me corrigir aí, foi em 1960, tá? Já é muito depois que passa a se ter o SI, né? O International System of Units, bem estabelecido e tão bem e universalmente aceito, vamos dizer assim. Né? Nesse período do Planck, realmente havia uma série de transições, e vocês devem imaginar para o campo científico, para as trocas de artigos, etc., o qual era problemático. Cada vez você está lidando com expressões ou lendo trabalhos de diferentes países, e tudo isso não está unificado, utilizando as mesmas, né, o mesmo sistema métrico. Para um físico experimental, isso se torna um problema maior ainda do que para o teórico. Então, a ideia do Planck já vai nascer desse ambiente em que realmente a transição de sistemas métricos estava sendo muita. E aí, por que não se pensar, né, num sistema de medidas cujo, ao invés da gente precisar de uma barra, de um padrão métrico que fique lá em Paris, ou precisar, né, dos astrônomos para fazerem certas medidas de arcos, etc., do céu, para a gente ter certas unidades de medida, seja de espaço ou de tempo, por que não pegar padrões que a gente conhece, regularidades que a gente conhece bem na natureza, e adotá-las para o nosso sistema, como nosso sistema oficial de medida? Eu acho que é uma sacação simples, porém de uma ordem prática muito importante, sabe? E tem um aspecto nela que é genial. É simples, hoje pode parecer até óbvio, mas há um lado disso que é muito brilhante. Eu espero conseguir mostrar para vocês isso hoje, tá? Vamos lá. O que seria o A, né? No trabalho dele. Vocês olham aqui, segundo vezes grau Celsius, né? O A é a constante que, na verdade, tem a de Boltzmann implícita, tá bom? Na verdade, aqui, ó, vocês conseguem ver pela expressão aqui embaixo, A, em termos de unidades hoje, é a razão entre o que a gente hoje chama constante de Planck sobre a constante de Boltzmann. Mas é por isso que ela é a única que aparece aqui um fator temperatura, como vocês estão vendo. Né? O B é justamente a constante, o que a gente chama constante de Planck hoje. Só que esse valor aqui, se vocês estiverem estranhando a potência, é porque está no sistema CGS, né? Então, ele pega centímetro ao quadrado, grama por segundo, tá bom? Se a gente hoje converter o valor da constante Planck para o sistema CGS, você percebe que a potência vai se corresponder à mesma, 10 a menos 27, e o valor muda, assim, é considerável, né? Aqui ele deu três casas de ordem decimais, 885, e aqui ainda, hoje em dia, é 626, né? Enfim, há uma margem de erro, como vocês podem ver, considerável, mas a potência, né, e o algarismo significativo primeiro se mantém. Então, assim, é um valor, para os dados experimentais da época, que a gente pode considerar muito, muito positivo, tá? Enfim, então, realmente, embora ele ainda não entendesse essa constante associada à questão do quantum de ação, etc., esse valor já estava muito claro como um padrão que acontecia nos mais diferentes estudos envolvendo, né, termodinâmica e eletromagnetismo, na busca dessa fusão ali, gente. E esse artigo, como eu disse para vocês, o Planck vai realmente trazer à luz a importância, né, dessa constante. Aqui está a constante da velocidade da luz, em centímetro por segundo, né? Ele usa 3 nos cálculos do artigo,
Então, por ele usar 3 mesmo, vai dar uma discrepância em outras contas, como a gente vai poder ver na frente, né? Mas, enfim, até hoje, muitos dos teóricos, às vezes, fazem essa aproximação, então, super plausível. E o F aqui seria o correspondente à nossa constante da gravitação universal, tá? Que tá o valor assim também porque está o sistema CGS, tá? Tá aí centímetro cúbico por grama segundo. Vamos mais adiante. Enfim, então nesse mesmo capítulo 26 aqui, sobre as unidades naturais de medida, ele vai, com base, então, nessas 4 constantes aqui, ele vai propor o sistema de unidades naturais, que aí vai ter um comprimento, né, chamado comprimento de Planck, hoje em dia, né, claro, vai ter a massa, vai ter o tempo e vai ter uma unidade de temperatura também, né? A fonte que eu peguei do artigo desse aqui para estudar era da época, por isso que a imagem está muito assim, né? Um pouquinho difícil de ver. Mas quem estiver estranhando essa barra imensa aqui, isso aqui é uma raiz quadrada, tá bom? Só para ficar bem claro. Então, todos aqui estão sob raiz quadrada. Mas, enfim, ele vai propor, com base naquelas 4 unidades naturais, né? Ele vai propor uma unidade de espaço aqui, de comprimento, uma de peso, uma de segundo e a outra de temperatura, né? Eu vou utilizar esse slide aqui para comparar com depois que a gente fizer um certo procedimento mais à frente. Mas eu quero mostrar para vocês que não é um bicho de 7 cabeças, né, conseguir fazer essa translação de unidades. Porque a gente podia pensar assim, tudo bem, ele estava utilizando o sistema CGS, com essas unidades de medida, que já dava para ele centímetro, segundo, né, já dava para ele as gramas, ele conhecia ali o padrão né, a forma de medir temperatura por grau Celsius, etc., né? O que acontece? Uma das coisas para ajudar a gente a entender a grande relevância desse artigo é perceber que por que ele não propôs um sistema de unidades naturais nos trabalhos anteriores, né? É porque faltava uma pecinha, né, para poder viabilizar isso, né? Faltava ele reconhecer alguma constante a mais, né, como uma constante assim universal da natureza, sabe? Isso vai ficar mais claro, na abordagem nos próximos slides, eu vou deixar a questão da temperatura um pouquinho de lado, porque fica mais claro se a gente trabalhar primeiro com a unidade de comprimento, de peso, né, e de massa e de tempo. Vamos lá. Olha, unidades naturais, como calculá-las? Então, assim, eu vou fazer um exercício com vocês, que ele é muito simples. Ele pode ser feito até com alunos de ensino médio, tá? Isso é bem legal. E por ser tão simples, talvez para físicos, né, teóricos, etc., seja assim, né, óbvio, quase que desnecessário explorar isso numa apresentação. Mas eu acho que ainda assim vale a pena, porque ajuda a gente realmente a perceber como que se tornou possível estabelecer esse sistema de unidades naturais, mas as contas são muito básicas. Vamos pegar aqui a relação quilograma, metro, segundo, né? Então, como a gente translada de um sistema desse, que é dado, né, seja por razões comerciais, etc., o que for, para um sistema de unidades naturais? O que acontece? O Planck, antes desse trabalho, para ele, assim, não mencionando ainda a questão do padrão que a gente hoje chama de constante Boltzmann, tá? Mas, assim, para você transladar, a gente tem que a constante gravitacional, por exemplo, é dada em metro, quilograma, segundo, né? A gente tem que a velocidade da luz, por exemplo, é em metro por segundo, né? O que acontece? Se a gente tem um sistema
de 3 unidades, né, duas constantes naturais, né, são descritas com base nessas 3 unidades, faltava uma terceira para poder permitir que a gente translade de um sistema para o outro. Então, assim, quando ele reconhece nesse artigo de 1899 a universalidade, a importância do padrão, né, dessa constante B ali, que hoje a gente considera a constante Planck, né, ele fala, agora fechou. Se eu tenho 3 unidades naturais, que são descritas em termos de metro, segundo e quilograma, eu posso converter uma para outra. Vamos ver, eu vou fazer com vocês o exercício só da unidade de comprimento, mas a partir disso vai ficar claro como se calcula das demais. Olha, por exemplo, sendo a velocidade da luz, o valor bem conhecido aqui que vocês conhecem, aproximadamente, né, 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, sendo a velocidade da luz em metros por segundo, a gente pode simplesmente considerar, então, 1 segundo igual a 3 vezes 10 elevado a 8 metros por unidade de velocidade da luz. Entendeu? Então, percebam a primeira inversãozinha aqui, por favor. Opa! Se a gente tem metro por segundo aqui, simplesmente, né, a gente pode considerar, então, que 1 segundo é igual a esse dado valor, né, vezes a unidade de 1 metro por constante da velocidade da luz. Então, assim, a primeira mudança já vem daqui. E aí, a partir disso, vocês vão compreender facilmente qual é a sequência das outras. Não precisa se ligar tanto vamos dizer assim, na questão do encadeamento numérico aqui, porque os números são, né, são grandes. Eu mantive bastantes casas decimais só para chegar lá e dar um valor aproximado plausível nas contas. Mas, assim, o importante mesmo é vocês irem percebendo como a gente faz a substituição, né, de uma unidade por outra. A gente está expressando agora aqui uma unidade de medida, o segundo, que tinha sua forma, né, no sistema CGS, oferecida na época, e ele está dizendo, está realmente expressando o segundo em função de metro por velocidade, pela constante da velocidade da luz, sobre a constante, né? E aí, vamos lá. A gente utilizou primeiro, né, começamos aqui, da velocidade da luz. Próximo passo. A constante, que a gente hoje chama de Planck, né? Então, se ela tem esse dado valor, né, ela é dada em joule segundo, né? Então, é unidade de energia e de tempo juntas. O joule, como vocês bem sabem, é quilograma, né, vezes metro ao quadrado por segundo ao quadrado, né? Então, se a gente expressar o joule segundo dessa maneira aqui, multiplicá-lo, né, o que essa unidade está querendo dizer é que é quilograma metro ao quadrado por segundo. Então, assim, se o H é dado nessas unidades aqui, e a gente já sabe, né, que o segundo pode ser expresso dessa maneira aqui, então a gente vai fazer agora aqui uma igualdade. 1 segundo é igual, né, se joule segundo aqui, ó, vamos analisar daqui, se joule segundo é quilograma vezes unidade de área aqui por segundo, a gente faz a mesma coisa que a gente fez do outro lado ali. Como o pessoalzinho das contas fala, né? Passa o segundo para cá e desce o H para cá. Mas basicamente é isso. 1 segundo é igual a 10 a menos 34 elevado a menos 34 quilogramas vezes metro quadrado por... Aí vem a questão da constante, né, de Planck, que é igual ao valor que a gente considerou aqui, né? Então, se a gente já fez essa igualdade aqui, claro que a gente já está mais perto de dar um passo à frente. Olha. Portanto, a gente vai poder, a partir disso, eu dei a igualdade do segundo, observem que agora eu tenho o segundo dado em quilograma, metro e constante Planck, e, por outro lado, em metro e constante da velocidade da luz. Agora, o próximo passo é colocar em evidência o valor do quilograma. E aí, ponto. A gente vai lá, daquela identidade, né? Daquela
relação anterior, a gente já pode calcular o valor de quilograma em termos de constante de Planck, metro e velocidade da luz, né? Então, e já dá um valor, olha, começa a chegar ordens de grandeza aqui, né? Potência interessantes. 10 elevado a 41 unidade de Planck sobre metro por velocidade da luz. Metro vezes velocidade da luz, né? E, então, assim, se a gente já chegou a expressar o quilograma assim, e a gente tem também o segundo assim, aí, quando a gente vai para a constante gravitacional, e normalmente deixa a constante gravitacional por último mesmo, é porque ela é a que tem maior erro associado, sempre, né? Hoje, se vocês pegarem o Particle Physics Booklet, por exemplo, a professora Alexandre Lira me ensinou a ler o Particle Physics Booklet toda semana, consultá-lo, na verdade. Vocês vão perceber que, por exemplo, hoje em dia a constante de Planck e a da velocidade da luz, eles até ignoram os erros, são considerados constantes universais de valor exato, né? Mas a constante gravitacional, olha, existe um longo debate por trás dessa questão delas serem consideradas, né, um valor, delas não trazerem erro associado nos dados experimentais de hoje, tá? Isso aí eu tenho alguns aspectos críticos com relação a isso, mas vou salvaguardá-los por hora. Mas qualquer um aqui que abrir o Particle Physics Booklet, né, vai ver que H e C estão lá sem erros associados. Já o G, todos reconhecem como uma constante, né, gravitacional, portanto universal, só que o G ainda se mantém o erro associado. Então, normalmente, a gente deixa o G para fazer a última parte das contas. E vamos lá. Já temos o segundo em metro por velocidade da luz. Já temos o quilograma, né, em unidade constante de Planck, metro e velocidade da luz. Agora, a gente vai aproveitar a expressão, né, da constante gravitacional, que é dada em metros cúbicos por quilograma segundo ao quadrado. Já que a gente sabe o quilograma de outra maneira e sabe o segundo agora de outra maneira, trazendo essas, né, essas constantes, né, esses valores agora para o valor de G, a gente fica com essa continha imensa aqui, porém muito simples, né? Aqui vocês podem ver que está o valor dado ao quilograma, está aqui em cima, né? Então, 10 a 41 H por metro segundo. E aqui está o quê? Né? O segundo em si, né? Segundo ao quadrado. Então, 10 a 8 metros por, né, unidade de velocidade da luz, ao quadrado aqui, né? Então, enfim, fazendo essa conta simples aqui em uma boa calculadora científica, vocês vão chegar a esse valor que aí sim já dá uma potência que a gente começa a ficar assim, uau, né? 10 a menos 70 para expressar a constante gravitacional em um sistema de metro ao quadrado vezes velocidade da luz ao cubo por constante de Planck, entendeu? Então, a partir do momento que a gente chegou aqui, a gente tem finalmente um metro aqui e a gente tem as 3 unidades, né, que são padrões da natureza. Então, colocando o metro em evidência, olha, a gente já chega a uma relação de unidade de área. 1 metro ao quadrado é igual a 0,06, aproximadamente, né? 10 elevado a 70, e aí vem constante gravitacional, constante Planck, sobre a velocidade da luz ao cubo, né? Então, aqui a gente já chegou pela primeira vez como expressar, né, uma unidade de área, né, a partir de unidades naturais, como o Planck as interpreta, né, como unidades naturais. Logo, 1 metro é igual a aproximadamente a 0,2425, vamos colocar assim, 10 elevado a 35. E aí, raiz quadrada. Claro, se aqui está 1 metro ao quadrado, aproximadamente igual a isso, né? Você faz a raiz quadrada daqui, o GH sobre o C ao cubo,
vai aparecer sempre sob a raiz quadrada. E, enfim, aqui a gente já pode perceber, né, o interessante, né, dessa relação. Né, o interessante dessa relação. 10 elevado a 35 é uma potência, assim, altíssima. Só que, o que vai ser considerado, então, né, um comprimento de Planck aqui? Vamos lá. O antigo valor do comprimento de Planck. No artigo de 1899, é dada esta raiz, né, da constante gravitacional, o que a gente hoje chama de constante Planck, sobre a velocidade da luz ao cubo. Isso dá um valor para a constante de Planck que não é o valor utilizado hoje, tá bom? É o valor que ele vai chegar no artigo. E é fácil entender por que há essa diferença, já explico logo. Mas, este valor aqui, fazendo as contas, percebam que eu parti dos valores atuais, tá bom? Das constantes. Não parti dos valores com as margens de erro do artigo do Planck, não. Para simplificar, eu peguei os valores ali do Particle Physics Booklet mesmo. E percebam que, utilizando os valores atuais, a gente chega a 4,05 vezes 10 a menos 35 metros para o comprimento de Planck. Só para eu vou arredondar aqui para fazer uma comparação rápida, né? Vamos arredondar isso e colocar no sistema CGS, então, portanto, em centímetro. 10 a menos 35 metros dá 10 a menos 33 centímetros. Então, e arredondando aqui a casa, 4,1 vezes 10 a menos 33 centímetros. Vamos lá comparar no artigo do Planck qual o resultado que ele chegou. Olha, eu sei que é triste aqui a imagem, mas 4,13 vezes 10 a menos 33 centímetros. Então, assim, o valor da unidade de comprimento, né, no sistema dele, de unidades naturais, daquele período, já estava muito próximo, né, do valor correspondente hoje. O que muda hoje é simplesmente... O que muda hoje é simplesmente o fato de que, por convenção, por várias razões de simplificação, convém-se adotar mais a constante de Planck reduzida, tá? Então, se a gente utiliza, né, a constante Planck reduzida, que é justamente o H dividido por 2π, nessa expressão acima, a gente tem, a conta é muito simples, qualquer um pode fazê-la aqui, tá? Basta você multiplicar 2π vezes 2π em cada parte da fração, enfim, você vai retirar esse 2π aqui em raiz quadrada, né, vai colocar ali em evidência. Então, basicamente, né, o comprimento de Planck que a gente referencia hoje, utiliza nos cálculos, ele é o comprimento de Planck que o Planck, né, determinou, dividido pela raiz quadrada de 2π, tá bom? E isso, nas continhas minhas ali, que nem foram muito rigorosas com os famosos algarismos significativos, a gente chega em 1,616 vezes 10 a menos 35 metros. Né? Olha, finalmente. E aí, vamos pensar só um pouquinho agora aqui, né? Olha a sacação do Planck, né? Se a gente chega a uma unidade de comprimento, né, tão infinitesimal assim, né? É claro que, por ela ser a menor escala, né, compreensível para aquele período, é claro que a gente pode pensar dela, do ínfimo, construir. Ela será a base para um sistema de unidades para todas as escalas, entendeu? Então, assim, a ideia do Planck, ao observar essa questão do comprimento de Planck, é perceber que, pelo menos para a questão de espaço, aqui, para a questão das escalas espaciais, o comprimento de Planck, ele é dado com base em padrões na natureza, em constantes, né, da física, né, constantes naturais, vamos dizer assim. Então, quer dizer, ele se baseia nisso, e ele dá um tipo de
de valor, de escala, né? Que na época do Planck, isso não quer dizer que nada no universo pudesse ser menor que esse valor, não, tá bom? Na época do Planck, ele está dentro de um quadro de concepção ali, ainda, vamos dizer assim, termodinâmico, eletromagnético, mas a concepção de espaço dele ali muito provavelmente ainda era de um contínuo, entendeu? Opa, alguma pergunta? Acho que fechou ali o áudio. Bom, o que eu quero dizer se a gente chegou a uma unidade de comprimento que tem a vantagem de não precisar de se basear, né, em padrões arbitrários, como o metro como o segundo como outros são, dependendo de materiais arbitrários, coisas tais arbitrárias, né? Se a gente chega a uma unidade de comprimento que se baseia nas nossas constantes principais, fundamentais da física, e essa unidade de comprimento ela é menor do que tudo que a gente concebe ainda na física, sabe? É claro que ela vai poder dar base, talvez, para ser a unidade de comprimento para a física de todas as escalas, percebe? Mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. Mas é claro que isso é só por ela ser a menor, ou talvez até a menor possível, como alguns acreditam. Claro que qualquer unidade você pode trabalhar, né, ela com diferentes escalas. Né? Isso é uma questão arbitrária. Mas perceba que é importante, num certo sentido, perceber assim, mas esse valor aqui ele é tão infinitesimal, talvez seja viável utilizá-lo como ponto de partida para daí construir, né, sabe, todas as demais escalas. E assim, gente, se a gente chegou através desse processo ao comprimento de Planck, né, a partir dessa relação de passar do sistema de quilograma metro segundo para o sistema da constante gravitacional, da constante Planck, da velocidade da luz, se a gente conseguiu passar desse sistema para esse aqui e chegou a calcular o comprimento de Planck, agora calcular as demais unidades do sistema de Planck se torna muito mais simples. Por exemplo, né? E o cálculo é análogo, tá bom? Se a gente chegou aqui à questão do comprimento de Planck, depois basta substituí-lo, essa unidade de comprimento, esse valor que o metro tem, né, em relação à unidade de Planck, basta substituí-lo aqui, que você vai ter o segundo, e por aí vai. Mas só para a gente ter uma percepção agora de que tipo de escala a gente acaba construindo, né? A gente tem aqui o comprimento de Planck dado. Esse aqui é o valor atual, da ordem de 10 a menos 35 metros, como a gente disse. E aí, fazendo as contas para a unidade de tempo, né, tempo de Planck, que simplesmente percebam aqui que só muda a razão, basicamente você, né, multiplicar isso aqui por fazer o LP por, né, basicamente multiplicar pela velocidade da luz aqui. Então, entra para a raiz, fica sobre a velocidade da luz elevada a 5. Enfim, mas percebam que a gente já vai para uma escala também muito de base infinitesimal, de 10 a menos 44 segundos, tá bom? Então, quer dizer, para a unidade de comprimento e para a unidade de tempo, o Planck percebeu ali um valor de escala, né? Algo de uma ordem assim, de precisão muito à frente de qualquer medição da época dele, né? Até da nossa. Só que agora vocês vão perceber um outro aspecto interessante do sistema de unidades. Porque, assim, elas se tornam muito, muito, muito infinitesimais, fundamentais, para comprimento e para tempo, tá? Na medida que a gente já vai calcular a massa, e se a ideia do sistema de unidades naturais é só utilizar as constantes, as unidades da natureza, né, que ele considera, então está aqui a constante Planck reduzida, está a velocidade da luz sobre G, isso dá a unidade de massa, tá? Aí a gente já tem um valor, olha, que é muito mais razoável,
que é 2 vezes 10 a menos 8 quilogramas. Alguém lembra aí alguma coisa, né, que tenha 10 a menos 8 quilogramas? Mas o que eu quero dizer assim, é que vocês vão perceber que isso aqui está numa escala muito infinitesimal de processos físicos da natureza, sabe? Isso aqui já veio para uma escala que a gente pode dizer assim, praticamente macroscópica, tá? Tem uma tabelinha mais à frente ali que eu vou mostrar para vocês que isso aqui é quase um grão de poeira, entendeu? Então, quer dizer assim, o cálculo do sistema de unidade de Planck, para comprimento e tempo, uau, ele vai lá nas microestruturas mais ínfimas, né, em termos de valores. Aí, mantendo-se, preservando-se o mesmo procedimento, para a massa ele já vai dar algo que é das macroescalas, tá? E para a energia de Planck também, porque aparece aqui 10 a 9 joules, entendeu? Não é, aí já não é uma energia tão pouquinha, mas é uma energia já de escalas macroscópicas. Hein? Eu vou dar uns exemplos depois, para vocês verem que isso aqui é uma energia super plausível. Então, quer dizer assim, estamos aqui nas microescalas da natureza, né, mais ínfimas possíveis, aí já viemos aqui para as macroescalas. Só que quando você vai calcular a unidade de temperatura, Shazam, kabum, aí a escala de Planck estoura, tá? Porque vem a temperatura de Planck, sinceramente, de um dado valor. Perceba que a única coisa que ele fez aqui foi associar a constante de Boltzmann. Não sei se vocês estão conseguindo ver, né? É a constante Planck reduzida, vezes a velocidade da luz elevada à quinta, sobre a constante gravitacional, vezes a constante de Boltzmann ao quadrado. A raiz quadrada de tudo isso aqui dá a temperatura de Planck. A questão é, nem eu, nas minhas aulas mais assim, vamos dizer assim, hiperbólicas que eu vi na astrofísica, nunca ouvi falar de nada no universo capaz de chegar a uma temperatura dessa, tá bom? De 10 elevado a 32 quilogramas. Antes de eu partir para essas comparaçõezinhas, só não posso esquecer de dizer, né? Olha, o Newton o nome virou unidade de força, né? O Einstein, uma vez, eu acho que um dia eu até comentei isso, foi na apresentação do Guto, né? O Einstein fizeram a desfeita com ele de dar o nome do Einstein para a unidade de 1 mol de fótons. Quem é que usa isso hoje, né? Tadinho do Einstein, merecia mais. Mas é claro, né? Isso vem... Qual foi o artigo dele premiado? Claro, efeito fotoelétrico. Então, o nome do Einstein acabou sendo associado, né, a 1 mol, né, associado à questão da constante de Avogadro, né? Mas a 1 mol de fótons. Só que, sinceramente, até o sistema de unidades padrão não recomenda usar um Einstein, essa unidade hoje. Então, assim, realmente tentaram batizar o Einstein, homenageá-lo como unidade, que não funcionou muito bem. O Newton, né, que é o padroeiro de tudo que estamos discutindo aqui, o Newton ficou com a força, né? Que eu acho que é bem bacana e a gente utiliza muito também, né? Só que vocês têm que perceber que o Planck, ele teve muito mais do que né, como herança, né, e como homenagem, do que seu nome ser atribuído a uma unidade só ou outra. O nome dele repercute hoje em um sistema de unidades, tá entendendo? Então, assim, eu não sei nenhum outro caso de cientista que tenha gerado isso, tá bom? Se vocês souberem, vocês podem até abrir o microfone aí para pontuar. Alguém que o nome está associado a comprimento, tempo, massa, energia, temperatura, e depois, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho mais, vocês podem ver que pode se estender o sistema de unidade de Planck a cargas, a tudo que vocês quiserem medir, tá bom? Queria só fazer esse comentário. E para melhorar aquelas comparações que a gente estava fazendo, né, eu vou enfatizar um pouquinho. A gente vai se pautar depois ali, principalmente na questão da unidade de comprimento. A parte da análise dimensional, tá? Ela já está envolvida nessas contas que eu mostrei para vocês.
É engraçado, assim, vocês devem lembrar, né? Mas uma das aulinhas que o professor de física dá, mais importante para os alunos, já no ensino médio, é quando o professor ensina o aluno a balancear, né, as unidades nas equações, né? Aprender a ver as unidades, as dimensões, ver se está preservando a identidade. Aquelas aulas são muito importantes, né? Em qualquer aula que o professor ensina bem isso, ele logo em seguida pode ensinar o aluno também a calcular o sistema de unidades naturais de Planck, sabe? A análise dimensional é algo que, enfim, o nome se expande, o campo se expande, vai para muitos outros tipos de trabalho, tá? Mas o que o Planck estava fazendo nessa parte ali, nessa parte final do artigo de 1899, era simplesmente com base em análise dimensional, muito básica, ele trasladar um sistema de unidades, né, para outro. E, bom, fazendo as comparações, mas só para vocês verem, né? Como eu disse para vocês, a massa de Planck, ela dá aqui, ó, massa de um grão de poeira. Um grão de poeira tem mais ou menos 10 microgramas, tá? 10 microgramas na média, né? A unidade de Planck dá metade disso, assim, né? Então, quer dizer assim, deixa eu ver direitinho aqui. Isso mesmo. Duas massas de Planck dá um grãozinho de poeira. Entendeu? Então, que já é algo que pode se considerar que já faz parte do âmbito, né, do que a gente designa como escalas macroscópicas, né? Já não estamos falando de algo que é da escala de uma molécula, de um átomo, ou de uma escala subatômica, né? Então, é interessante isso, né? É interessante porque o espaço e tempo, comprimento e tempo na escala de Planck vai para algo bem para além das escalas subatômicas, no sentido infinitesimal, né? Mas quando vai para a massa, pum, já está aqui no macrocosmo. Né? Coloquei aqui a comparação com a massa do elétron, para vocês verem também, né? Na verdade, a massa do elétron e do próton são muito menores do que uma massa de Planck, permanecem sendo muito menores, né? Do sistema de temperatura que eu falei para vocês, que é uma aberração, a meu ver, que é o sistema de unidades naturais de Planck produz, realmente a gente não tem nada no universo que a gente conheça que sequer se aproxime, tá? Eu coloquei a temperatura superficial da WRS2 aqui. WRS2 se eu não me engano, é um tipo de fonte luminosa do universo, provavelmente estrela, que está, assim, sabe a estrela quando ela está prestes a parir um filho? Estou brincando, assim. Quando ela está no último estágio, assim, podendo se tornar, prévio ao colapso, prévio a se tornar uma supernova, etc. Se eu não me engano, qualquer um de vocês pode depois pesquisar um pouquinho sobre a WRS-102, mas ela é uma das fontes de radiação que a gente conhece no universo com maior temperatura, tá? Nem sei se há alguma outra fonte já hoje na astrofísica observacional que chega a medir uma temperatura acima de 210 mil kelvins. E perceba que 200, em termos mesmo pegando, então, né, a fonte de radiação com maior temperatura que a gente observa no universo, é o que o universo hoje tem, né, com o campo da astronomia e da astrofísica observacional, o universo hoje está repleto de coisas assim extremas para a gente, né, contemplar, mas não há nada realmente que chegue sequer perto da temperatura de Planck, 10 a menos 27. E aí é claro que os físicos teóricos que vão trabalhar e defender ou tentarem ontologizar, olha a expressão que eu estou usando, ontologizar essa escala de Planck, alguns começam a tentar imaginar em que situações uma temperatura absurda dessa, né, como 10 elevado a 32 kelvins, pode acontecer, vir a ser observada, enfim. Mas percebam, gente, realmente é muito grande, né? Se eu estou falando para vocês que o fenômeno mais quente que a gente observa chega só a 210 mil,
Kelvin, imagina algo 10 a 32. Que isso? Isso aí o universo estaria torrado. Bom, comparação macroscópica, eu vou... com relação à energia de Planck, né? Eu acabei não comparando para vocês. Sim, aqui, eu teci um comentário, né? 10 elevado a 9 joules, não, é algo que tá no nosso dia a dia, vocês vão ver, olha. No caso, é o valor dado para a unidade, né, de energia de Planck, tá bom? 10 a 9 joules a gente encontra nos explosivos de TNT, tá bom? Because I'm TNT. 0,47 toneladas de TNT dá mais ou menos aí dá mais ou menos uma energia de Planck, tá bom? Então, quer dizer, 2 energias de Planck dá uma tonelada de TNT. Energia elétrica, produção de uma usina, né, de 1 gigawatts durante 2 segundos. Então, uma usina hidrelétrica produz uma energia de Planck a cada 2 segundos. Claro, tudo isso são aproximações, tá bom? E o consumo energético humano, né? 230 dias de metabolismo humano dá, com quem faz uma dieta de 2.000 quilocalorias por dia, mas a gente, no ano, aí a gente consome 1, 2 unidades de energia de Planck fácil, tá bom? Eu que estou com os mais gordinhos aí, com certeza eu consumo umas 2, 3 unidades de Planck por ano. Enfim, e agora é a questão do comprimento de Planck. Eu espero que até aqui, essa parte que a gente falou de contas demais, né? Mas, na verdade, de continhas, eu espero que tenha ficado claro, pelo menos, o feeling, né? O como que, a partir de cálculos muito básicos, né? O Planck chega a propor uma coisa que realmente é muito fundamental. E que tem aspectos, assim, que são muito interessantes, porque acho que o que tem que ficar para vocês aí de reflexão é, poxa, o cara se baseia, né, nos padrões, nas unidades, né, ele torna as constantes naturais que a gente conhece da física unidades, e a partir delas, se restringindo somente a elas, ele chega a um tipo de escala que abrange o universo nas suas mais ínfimas escalas, perpassa as escalas macroscópicas e chega a algum tipo de coisa que é tão macrocósmica que, sei lá, chega a um extremo assim que a gente ainda nem concebe, percebe? De tão elevada a temperatura que é aqui. Então ele perpassa todos os extremos possíveis, concebíveis, sabe? O de espaço é absurdamente ínfimo e o de temperatura é absurdamente grande. Então, é uma jogada simples, gente, mas que abre um leque, né? Um leque de exploração da física muito amplo, tá? Então, com essas continhas tão básicas aqui que um aluno de ensino médio pode fazer, sabe? Chega-se numa escala capaz de abranger todo o universo. Alguma pergunta até aqui, minha gente? Para a gente... Deixa eu dar uma rodada aí, quem quiser tecer algum comentário. Então, se alguém quiser, eu acho que fazer alguma questão aí. O Gabriel perdeu a mão. Eu só ia comentar aqui, né, que muitas vezes com a observação se descobre, né? Quem sabe se chegue a essa temperatura aí, quando a gente descobrir qual foi a temperatura do possível Big Bang, né? Quem sabe chegue nessa constante dele, né? Ó, ele tá com a turma ele tá com a turma do folclore da física teórica aí, tá entendendo? Mas eu gostei muito dos exemplos, sabe, assim, porque eu não entendo muito realmente da física nesse campo dos cálculos, mas eu achei muito legal os exemplos, eu fui anotando para me fazer assimilações e eu achei muito boa a apresentação, assim, né? Não ficou uma apresentação, ao meu ver, não ficou uma apresentação chata, ficou bem didática, então muito, muito bom, parabéns, viu, professor? Obrigado, é isso. Não, obrigadão. Não, e obrigado a você pelo comentário, tá? Porque um dos exercícios que o pessoal lança, por exemplo, você pode pegar as equações físicas, né? E para aquela dada temperatura, você pode pegar que tipo,
que quantidade de energia e massa você tem que você precisa concentrar até um dado valor tão extremo para chegar a gerar fusão e tudo, assim, a nível de poder produzir uma temperatura daquela, sabe? Existe esse exercício a ser feito, tá bom? Mas, sinceramente, é algo que realmente que extrapola qualquer coisa que a gente conceba na natureza hoje, tá? Essa temperatura é muito absurda. Tem aí o Pedro Rosa, ergueu a mão também. Pedrão. Fala, Felipe. Muito boa apresentação aqui. Tem razão, é difícil você fazer uma apresentação dessa com números aí constantes. Eu gosto, né? Sem deixar ela travar, né? E fazer aquilo ficar agradável. Muito bom. Eu queria saber o seguinte: você fez essa análise aí, imaginando que, por exemplo, a partícula ela é aquele formato que a gente conhece, né? Todo estruturado, tipo uma bolinha, né? Mas mudaria alguma coisa, por exemplo, se eu imaginasse que essa partícula ela pode encolher ou esticar e rotacionar em torno de si mesmo? Essa constante de Planck, ela seria alterada por eu pensar nesse aspecto? E se, por exemplo, esse sistema fosse envolvido pelo éter, né? Eu sei que ele foi abandonado, né, em tese, mas se o éter tivesse alguma influência sobre esse aspecto, será que aquela temperatura final lá, ela teria alguma modificação muito drástica? Não sei se ficou claro aí o que eu... Não, a única coisa que eu estranhei no início foi assim, partícula. Você está falando do comprimento de Planck como partícula? Como é que é? Eu estou imaginando isso porque eu falo isso sempre por causa do De Broglie, né? Ele imagina que essa partícula ela tem a possibilidade de esticar, né? Como se fosse uma pequena membrana, né? Então, se ela abarcasse, como ele pensou, todo o universo, né? Tudo que a gente conhece como estrutura material, isso afetaria, de certa forma, aí o universo em termos de temperatura. Essa temperatura sofreria algo muito drástico? Agora todo mundo quer curar, achar todo mundo quer ver alguma coisa que salve essa temperatura de Planck, né? Mas, Exatamente. Exatamente, porque, nossa, é gravíssima ela. Você chegou num resultado que... Meu Deus, imagine isso! Eu já começo... eu prefiro não encontrar nada na natureza que tem uma temperatura dessa, porque se for o caso, o nome disso é apocalipse, tá entendendo? Eu me assustei aqui, eu me assustei. Isso evapora a existência como um todo, tá bom? Mas olha só, o comprimento de Planck não é uma partícula, né? Ele é uma unidade de comprimento. Mas é engraçado se chamar assim, porque lá na frente eu vou mostrar para vocês que o Lismole, por exemplo, já chamou átomos de espaço e de tempo. Achei engraçado se chamar assim, né? Mas a unidade do comprimento de Planck, ele... Assim, vamos pensar de duas maneiras, né? Lá no Planck, ele estava dando simplesmente uma unidade de medida, tá bom? E por ser menor do que tudo que ele concebia na época, ele pensou que seria plausível ela para construir, né? Ser a unidade de base para daí construir todas as escalas, né? Que tipo de modificação poderia se fazer? Vamos já, desde já, chamar atenção para um importante aspecto, sabe? Assim, o que dá um estatuto muito poderoso para esse sistema de unidades naturais é realmente ele se basear nas constantes, tá? Mas tudo isso são escolhas arbitrárias, tá bom? São escolhas, vamos dizer, plausivelmente arbitrárias, tá? Porque eu, por exemplo, suponha que eu esteja trabalhando com um sistema de unidades naturais de Planck num problema termodinâmico, eu simplesmente vou colocar um fator de correção plausível aqui na temperatura de Planck e é isso, entendeu?
A questão é que se a gente mantém o feeling aqui, né, a metodologia que foi utilizada para as anteriores, quando chega na temperatura dá essa aberração. Mas tá aí uma coisa boa de se checar. Eu não cheguei a checar nos trabalhos mais recentes, mas tenho quase certeza que vão utilizar fatores de correção, porque para isso aqui a gente não tem nem símbolozinho para ajudar, né? Tipo, seu símbolo micro, não, isso aqui, isso aqui já é uma escala tão grande. Mas eu, por exemplo, utilizaria aqui um fator arbitrário que colocasse isso aqui em escalas plausíveis, nem que seja de fenômenos astrofísicos, né? Muito fortes, como explosões de raios gamas, explosões de raios gama vai melhor associar a energia, né? Mas, por exemplo, aqui, ó, né? Algo que esteja na ordem de 10 elevado a 6 kelvins, mais ou menos, eu colocaria um fator arbitrário, Pedro. E o problema estaria resolvido, a escala está boa e ela funciona para o que a gente precisa, entendeu? Agora tentar achar alguma coisa teórica, mais fundamental da natureza, que possa melhorar isso aqui, aí é uma especulação interessante. Mas olha só, gente, olha, talvez o problema também esteja na questão de trazer a constante de Boltzmann aí, né? Então, vocês percebam que assim, né? Utilizando para essas três primeiras, para de comprimento, de tempo, de massa e de energia, basta a gente trasladar do sistema de quilograma, metro segundo, para então, né, a constante de Planck, a constante gravitacional e a da velocidade da luz. Que eu quero dizer assim, a gente constrói essa primeira parte do sistema de unidades bem plausível, né, com base só nessas três aqui, entendeu? Quando traz a questão da constante de Boltzmann, porque precisamos de uma unidade também de temperatura. E a constante de Boltzmann, claro, muito importante, se eu não me engano é Joule por Kelvin, né? Mas jogou a constante Boltzmann aqui, pau, tem esse 10 a 32 Kelvin. Assim, sinceramente, melhor coisa, para fins práticos atuais, melhor coisa é trabalhar com comprimento de Planck, tempo de Planck, massa de Planck, e quando for utilizar temperatura, usa Kelvin, entendeu? É mais prático. E, sinceramente, até a energia de Planck, eu mesmo prefiro usar o Joule, entendeu? Do que a energia de Planck. Enfim, a questão também é que adotar o sistema de unidades naturais permite umas simplificações na física teórica importantes, né? Então, os físicos teóricos muitas vezes podem adotar, coisa tal. Mas para fins experimentais, realmente é muito melhor usar uma parte do sistema, talvez, e com relação à temperatura, manter-se nos bons e velhos graus Celsius, ou no Kelvin. Tá bom, Pedro? Felipe, o Eduardo levantou a mão aí, será que dá para a gente chegar lá? Só perguntar, Pedro, deu para mais ou menos tangenciar? Claro, eu entendi sua colocação, que eu imaginei um comprimento como uma minúscula unidade, né? Tipo, algo flutuando aí, de forma bem definida, mas eu entendi. Mas aí eu coloquei no chat que uma saída seria usar unidades arbitrárias mesmo, porque a própria transformada rápida de Fourier faz isso, né? Então, dá para pensar em algo assim. Obrigado, Felipe. Não, e olha, eu vou te falar, o que você falou é engraçado que fecha com o finalzinho da apresentação, com uma questão mais de ponta, tá? A gente pode voltar a isso aí. Grande Simões, diga lá. Felipe, eu estava pensando em fazer uma pergunta para você no finalzinho, mas os colegas abriram aí algumas questões que eu acho que vai encaixar melhor nesse momento. Na verdade, é uma provocação que eu ando fazendo a vida toda. Fiz em 2 graduações em físicas aos meus professores, que sempre tiveram respostas evasivas e nunca, para mim, do meu ponto de vista, nunca concluíram aquilo que é o meu problema. E aqui nesse ciclo de Planck, eu as fiz para 2 pessoas, salvo engano, para a professora Marinês
da UFSC, que esteve aqui, e também para o Nelson Sturdad. Eu tenho um problema seríssimo, todo mundo aqui do LLC sabe. Eu tenho um problema seríssimo com constantes. Em física, quaisquer que sejam elas. E sempre que eu perguntei, por exemplo, aos meus professores de onde que advieram tais constantes, isso são constantes naturais ou são instrumentos de cálculo que servem como um subterfúgio ad hoc para encaixar em uma determinada teoria, explicar uma situação? A resposta sempre foi não. As medições comprovam a veracidade ou garantem a veracidade das constantes. São as medições que garantem as constantes. Tá. Você pega os textos de Planck, pelo menos aqueles que eu conheço, e todas as vezes que Planck vai falar do nascer da sua famosa constante, eu não vi em momento algum ele falando, foi num determinado momento de medição, utilizando determinado equipamento, fazendo determinado procedimento, usando determinado protocolo, que eu cheguei, como diz vocês, Shazam, na constante. O que a gente vê em Planck é exatamente o que você está fazendo aqui. Que qualquer um que tenha uma habilidadezinha do cálculo, ele vai entender os caminhos. Basta mudar aqui, mexer ali, mudar um termo para lá, outro para cá e calcular. O que Planck faz nos seus textos são cálculos. E com os cálculos, ele chega tanto à sua constante quanto às suas unidades, que ele chama também que são chamadas de unidades naturais de medidas, que você demonstrou aí. Mas são cálculos. Tanto é que o próprio Planck, quando ele chega no valor da constante de Planck, ele vai dizer assim, não, isso não existe na natureza, não. Isso aqui, na verdade, eu não acredito nisso. Isso aqui é um instrumento do cálculo. O Planck vai falar isso com todas as letras. Isso aqui é um instrumento do cálculo. Depois, os trabalhos de Einstein e tudo mais que você sabe da história posterior vai dizer, não, o Planck estava certo. Então, minha pergunta para fechar. Você, na sua acepção, concorda que essas tais constantes sejam, de fato, constantes naturais ou são instrumentos de cálculo? O que você acha disso aí? Então, Simões, excelente pergunta, tá? E é bom responder por partes. No sentido histórico, tá? É claro que o Planck ali naquelas autobiografias, etc., né? Ele vai descrever o contexto de descoberta e desenvolvimento dele ali, né? Só que com relação à constante, se você estiver falando exatamente da constante H, que nesse artigo aqui é o Bzinho, como eu mostrei para vocês, né? Exatamente. Então, com relação a essa, nesse artigo, nesse artigo de 1899 é o que cai a ficha para ele, tá? Da relevância dessa constante, tá bom? Aqui, e olha, estamos falando de um Planck pré-1900, tá? Aqui, só que também já é um Planck após uma sequência gigantesca de trabalhos, inclusive trabalhos muito bons no contexto de busca de compatibilização entre termodinâmica, eletromagnetismo, etc. Sabe? Então, esse aqui é um trabalho de 1899 e aqui não caiu a ficha para ele ainda sobre o impacto, a questão do quantum de ação, mas já caiu a ficha para ele da relevância desse padrão na natureza, tá bom? Dessa constante, entendeu? Então, assim, quando for os textos do Planck que ele está falando realmente dessa percepção, se aquilo é dos cálculos, deve haver algo na natureza sim ou não, é importante ver de que momento que o Planck está falando do processo dele, né, de desenvolvimento, de pesquisa, né? Eu posso te garantir que nesse artigo de 1899 é um artigo que ele realmente ainda não tinha dado o salto quântico, mas já tinha caído a ficha para ele que, não, essa constante aqui, ela tem que ser colocada ao lado da gravitacional, por exemplo, e da velocidade da luz, entendeu?
Então, enfim, esse artigo tem essa relevância, e assim, ele ainda não é um artigo. Por que ele ainda não é considerado um artigo sobre o nascimento da mecânica quântica? É porque ele ainda está numa concepção totalmente, como é que a gente pode dizer? Termoeletrodinâmica do mundo. Entendeu? Concepção clássica, como alguns gostam de chamar, né? Mas, assim, ele ainda está numa base totalmente, né, termoeletrodinâmica, vamos dizer assim. E só para vocês perceberem também outra coisa importante, tá? Mesmo se a gente trabalhar com termodinâmica e eletrodinâmicas clássicas, sabe? A constante de Planck já pode ser considerada fundamental, tá bom? Não sei se esse é um insight muito claro para todo mundo, porque fica parecendo que a constante de Planck só ganha uma relevância, uma coisa tal, absurda, né? Quando a gente entra para a mecânica quântica. E, tá? Com os próprios trabalhos que ele foi fazendo sobre a irreversibilidade da radiação, problemas que outros apresentadores abordaram, a gente pode trabalhar uma física na concepção clássica e ter a constante de Planck como padrão, sabe? Como uma constante tão importante quanto o G e quanto a da luz. Agora, Simões, o processo como que essa constante vai vindo à luz, tá? Aí, meu cara, envolve as questões das interpolações, etc., sabe? A Diana até abordou alguns pontos disso muito bem, o professor Damen também. Enfim, essas constantes, elas têm uma base, claro, que vem de físicas assentadas na experiência, mas perpassa também, sobretudo, os cálculos, né? Eu já te falei que, lá no início eu já falei para vocês, né, que o H e o C já tem o campo experimental já lida com elas um pouco diferente com relação ao G, por exemplo. O G, qualquer um que for consultá-la sabe que é uma constante de determinação puramente experimental, porque ela está lá com erro associado, entendeu? Enfim, ela tende sempre a ser aperfeiçoada, né, na medida que os métodos vão melhorando, os estudos de gravitometria, enfim. O H e o C, por exemplo, o sistema experimental considera um valor sem erro, sabe? Exato. Todo mundo sabe que a velocidade da luz, por exemplo, foi medida de forma experimental também. Então, por que o Particle Physics Booklet não associa erro a essa medida? E aí existem razões que são teóricas para justificar isso e outras que são convencionais, Simões. E para cada uma dessas aqui justificar isso é uma longa discussão, tá bom? Eu vou tentar utilizar esse ponto de fuga, mas deu para pelo menos, vamos dizer assim, permeabilizar um pouquinho sua dúvida? Exatamente. Essa é a saída que os professores de física encontram, né? Agora a questão é o seguinte: a natureza, concorda? Não. O que tem que tomar cuidado é com a ontologização que fazem delas, tá? O que tem que tomar cuidado é assim, desde o começo eu estou falando aqui sistema de unidades naturais, porque é o nome dado pelo Planck mesmo. Mas, vamos dizer assim, achar que essas constantes existem mesmo na natureza, nossa senhora, isso é de um pitagorismo, né, de um platonismo ou de um pitagorismo, assim, agudo, né? Porque, digamos assim, então onde que está o computador na natureza, né, processando cálculos com esses padrões, com essas constantes? Claro que isso está associado também à nossa forma de abordar, né, a natureza, as nossas capacidades de medir, os sistemas métricos e, claro, e as relações teóricas que a gente estabelece, né? Eu acho que o problema, essas constantes desempenham papéis realmente fundamentais na física, entendendo a física como a ciência humana, né, que nós, seres humanos, fazemos. Só que Simões, não é de hoje, tá,
que os físicos têm, às vezes, um certo romantismo com relação a essas constantes, e vem do Planck. Eu vou chegar um pouquinho mais à frente ali, vocês vão ver. O Planck, esse é um texto também quase que poético, tá bom? Essa parte final do trabalho dele ali, que eu vou mostrar para vocês mais à frente, ele fala... Enfim, eu vou deixar essa cereja para o final, tá bom? Tem ainda um tempinho aí para o Paulo. O Paulo Castro levantou a mão. Felipe, você quer ou deixa para o final? Não sei como você prefere. Olha, não teria para mais ninguém, mas já que é o Paulo Castro. Ok. Muito obrigado. Então vou ser muito rápido. Há muitos problemas. Estava com muitas saudades de uma boa discussão de filosofia da ciência. Como sabem, o nosso centro aqui de filosofia da ciência teve um percalço grande, não é? Acabou por ser extinto, mas eu estou noutras áreas agora, na inteligência artificial, mas também, por acaso, tenho um colega no sítio onde trabalho que é físico, mas isso são outras coisas. Queria só dizer aqui uma coisa. Estou a achar extremamente bizarro que o Planck tenha colocado a constante Boltzmann à parte, e tu certamente me vais explicar isso mais à frente. Dá a ideia, quer dizer, para mim, olhando assim de forma consistente, quer dizer, em termos de lógica, o que faria sentido, se calhar, era ter as 4 constantes em todo lado. Mas não, ele constrói tudo com 3 constantes e, de repente, há ali uma que é de Boltzmann, ou não? Ou está num sítio qualquer? Não, é porque eu quis enfatizar a abordagem aqui para o cálculo de unidade de comprimento, o Paulo. E para chegar realmente ao comprimento de Planck, basta usar G, H e C. Mas na hora que você precisar de temperatura, você vai recorrer ao Boltzmann. É o que ele usa a constante. É porque naquela época nem era constante Boltzmann, tá? Mas ela está implícita nesse A aqui. Ele usa à medida que... Então, nesse caso... ok. Então, para o Planck, o Boltzmann, o que a gente hoje chama de constante Boltzmann, é uma das unidades naturais, tá bom? E, portanto, também útil e também se deve colocar no sistema quando necessário, é isso? É isso mesmo, é porque assim, é que nem eu te falei, né? Para metro, para a gente inverter o metro, inverter o segundo, inverter o quilograma, basta G, H e C, sabe? Agora, na hora que for falar de temperatura, tem que entrar graus Celsius, tem que entrar a de Planck. Faz sentido. Desculpa, estou confundindo os nomes. Na hora de falar de temperatura, tem que entrar de Boltzmann. E se vocês forem depois olhar o sistema de unidades naturais estendido, você vai ver que a de Boltzmann reaparece muito mais vezes. Eu só coloquei aquela mácula na de Boltzmann, quando eu estava falando mais cedo, é porque realmente, quando usa a de Boltzmann, dá uma unidade de temperatura que não tem nada que a gente conheça, sabe? Aqui, certo, mas permite-me 2 situações, então. A primeira é isso. 10 a 32. Não tem problema nenhum, porque tu escreveste num sítio qualquer lá à frente que 10 menos 35 metros é o sítio a partir do qual para baixo deixa de fazer sentido o conceito de comprimento em termos de espaço. E eu vou dizer que então a partir de 10 levantado a 32 kelvins é onde deixa de fazer sentido qualquer estrutura estável no universo. Portanto, quer dizer, não há problema com isso. Quer dizer, são os limites dos extremos. Mas só para acabar a minha intervenção, que tem que ser rápida para tu ires a correr, há outra situação que é a seguinte. Sucede que o professor Croca, nos tempos em que estávamos lá, nós fizemos um artigo que tinha a ver com as órbitas quantificadas do Sistema Solar, que corresponde àquilo que se chama a regularidade de Tittus-Bode, não é? Tittus-Bode, né? Maravilhoso esse artigo. E o que é muito curioso é que nós podemos construir um sistema considerando o Sistema Solar como um átomo de Bohr e calcular um H. Isso é muito curioso. Mas o mesmo procedimento que foi feito, claro que não é o de Planck, não é? Como imaginam, é uma coisa que tenho aqui, 5,758 vezes 10 levantado a 15 metros quadrados por segundo. É o valor do H do Sistema Solar. E que não é igual ao H de Saturno, cujos raios também estão quantificados. Dito isto, se calhar as constantes, no fundo, o que estão a dizer são relações entre as coisas. Por acaso sucedeu
não é que, para efeitos da descrição de objetos atómicos, esse H é constante, no sentido que é muito universal. Mas se o professor Croca estivesse aqui, diria o seguinte: mas temos a certeza que os elétrons são todos iguais? Quer dizer, a simplificação que vem dos constantes tem a ver um bocado com isso, e com isto vou-me imediatamente calar. Não, muito obrigado pelo comentário e por lembrar isso, tá? O trabalho do Croca com vocês ali, nessa parte que pega, né, um tema que para a astronomia é muito caro, né, a lei de Tittus-Bode, né, é interessante, gente, porque é como se você pudesse ver uma fundamentação de por que até o próprio sistema solar tem essa, né, tem essa distribuição de planetas e tudo, mas o legal do artigo deles é que, vamos dizer assim, eles conectam algo do micro com o macro ali, né, e demonstram uma semelhança estrutural lindíssima. Claro que a gente sabe que a lei de Tittus-Bode, uma hora ela, né, sai da curva, né, ela precisa de duas correções depois, mas realmente é algo muito interessante. E só tornando a enfatizar, lembremos, tá? O valor de H não precisa, é uma constante fundamental, independente de você dar o salto para a quântica ou não. Basta você partir das relações de termodinâmica e eletromagnetismo que você vai começar a perceber os problemas de irreversibilidade da radiação, etc. Esse padrão vai começar a se manifestar, entendeu? Seja por vias de interpolação, seja por vias, né, das contas, ali, como diz o Simões, né? E, claro, isso tudo associado a um problema experimental também, que era a questão da radiação de corpo negro, né? Podemos ir adiante, pessoal? Deixa eu ver como é que estamos. Nossa, então, Felipe, acho que a gente consegue terminar um pouquinho, 5 minutos antes das 7. Não sei para você o que você acha do seu tempo aí, só para a gente ter uma ideia. Tá bom. Eu nem vi o tempo passar, porque eu preparei muito mais. Nós temos 10 minutos, então eu vou aproveitar 10 minutos para dar um arremate, tá bom, meus caros? Ótimo, obrigado. Que já dará 7 horas já. Vamos lá, mas muito boa discussão, muito obrigado a vocês. Olha só, desse slide aqui, aqui está dizendo isso: abaixo dessa distância, as flutuações quânticas do espaço-tempo são tão intensas que não é possível definir posições ou distâncias, tá? Isso aqui é uma visão muito recorrente hoje, tá? Não quer dizer que eu esteja assinando totalmente isso aqui embaixo, não, porque isso é muito discutível, tá? Mas isso é algo que, se vocês pesquisarem sobre o comprimento de Planck, vocês vão ver que isso é muitas vezes ele é compreendido assim, como se a partir da escala do comprimento de Planck, se a gente tentar ir além dele no sentido, né, no sentido infinitesimal, é como se espaço e tempo deemergissem a partir dali, né, deixassem de se organizar, né? Mas, assim, só uma coisa que eu acho bem bacana para vocês perceberem, que é uma comparação legal de se fazer, nós, seres humanos, estamos aqui na média da escala de 10 a 0 metros, né? E se a gente os astrônomos adoram, né, abordar como o universo é imenso, as distâncias são gigantes, né? O universo observável hoje, se eu não me engano, não sei se está bem atualizado esse dado aqui, mas ele é da ordem de 10 a 26 metros, o que a gente chama de universo observável, tá bom? Enfim, que abrange realmente tudo que o campo observacional é capaz, né, de conceber e de trazer para a física teórica. Então, algo de 10 a 26 metros. Se a gente pegar a escala nossa e se comparar com o universo observável, a gente vai comparar a escala nossa com a escala de Planck, a gente vai perceber uma coisa que já é muito legal, que, assim, se a gente hoje for capaz de conceber uma física realmente, né, que atue a nível de uma escala de Planck, no sentido, seja por vias teóricas, por hora, quem sabe de uma experimentação muito além, né? E hoje em dia nós sabemos,
né, com base no nosso querido professor Croca e tantos outros físicos teóricos talentosíssimos, que também é possível se falar de uma física para além do espaço e do tempo, é possível se falar de meio subquântico, né? Mas o que eu quero dizer, vamos nos pautar aqui na escala de Planck, sabe, do comprimento de Planck, perceba que o universo nosso, no sentido da microfísica, ele se revela, né, muito mais profundo do que a relação entre nós e o universo observável, sabe, das macroescalas. Isso é muito interessante, sabe? E ajuda a nós percebermos que, assim, nós existimos em uma dada escala já extremamente organizada da matéria, entendeu? Extremamente organizada da matéria. Eu acho que essa relação aqui ela é interessante só por causa disso. Permite a gente ver que o microcosmo, sabe, ele se revela muito mais profundo, imenso, atualmente, do que talvez o macrocosmo. Bom, eu ia entrar na pauta de a fundamentalização, eu preciso chegar às teorias do quantum espacial, né? E, enfim, isso acho que vai acabar ficando para um próximo episódio. Mas eu só quero dizer uma coisa. Hoje em dia não, já há muito tempo, ao longo do século XX, perceberam que aí que o comprimento de Planck vai ganhar muita força, tá? Porque antes, primeiro ele propôs simplesmente como uma unidade de medida, tá bom? Agora, nos problemas de compatibilização da mecânica quântica e da teoria da relatividade geral, alguns autores, já ali na primeira metade do século XX, né, já perceberam que se a gente associa o raio de Schwarzschild, né, que é uma das primeiras soluções ali da teoria da relatividade geral, e é muito famoso também porque ele pode ser associado a todo objeto de massa. O raio de Schwarzschild, vou ler aqui só para ficar claro. Como se sabe, o raio de Schwarzschild representa a extensão do horizonte de eventos que haveria caso a massa de m de um corpo fosse concentrada em um único volume de dimensões infinitesimais, semelhante ao que ocorre em um buraco negro. O valor representa por si só um tamanho limítrofe que pode ser associado a todo o corpo. Basicamente, o que o pessoal gosta de falar sobre o raio de Schwarzschild é que se pegar a massa da Terra e concentrar até esse raiozinho aqui, ele vira um buraco negro. Vocês já vão ter visto muito isso por aí. Mas olha só, o raio de Schwarzschild é um resultado puramente, e é um resultado limítrofe, no sentido assim, é um extremo, né? Que pode ser associado ao objeto de massa, que vem como resultado puramente da teoria da relatividade geral. Tem como também chegar à expressão análoga na mecânica clássica se você igualar, né, a energia potencial à energia cinética. Ok. Mas, enfim, se você partir desse resultado, né, da teoria da relatividade geral e associá-lo à relação de incerteza, sabe, de Heisenberg, aí que vocês vão ver o quanto que a coisa ganha força, porque basta igualar a raiz de Schwarzschild com a relação de incerteza de Heisenberg, e qual é o resultado? A unidade de Planck. Entendeu? Aí, minha gente, foi aí que o século XX, opa, peraí, tem alguma coisa nesse padrão aí, nesse comprimento, tá entendendo? A gente sabe que as relações de incerteza, né, do Heisenberg também estão dando, né, relações que são indeterminações, ali são relações, vamos dizer, infinitesimais, num certo sentido. Pode-se considerar assim, né? Então, você pega, assim, um extremo da relatividade geral, que é dado pelo raio de Schwarzschild, associa a um outro extremo limite ali das relações de certeza de Heisenberg, aparece justamente, a constante da unidade de comprimento de Planck, gente. E aí surge, do século XX para o século XXI, muito debate, e não é à toa que muitos físicos teóricos vão adotar uma postura de realmente universalização e fundamentalização dessa constante muito mais forte até mesmo do que a que o Planck deu, tá bom? Vou passar rápido aqui, mas
o Wheeler, o Heisenberg, tá, foi um dos primeiros a pensar também a questão do espaço poder ser discreto, quando ele viu os resultados da mecânica quântica. Porque com base nas relações de incerteza do Heisenberg, você já pode pensar numa discretização da geometria, se for necessário. Mas, se eu não me engano, na década de 30, no trabalho do Heisenberg, ele ainda não estava associando isso ao Schwarzschild, tá? Ele não estava colocando relatividade geral e mecânica quântica totalmente juntas, tá? Se alguém quiser, pode me corrigir, mas na minha leitura eu entendi isso. Mas só que o Wheeler é um autor muito importante, que ele vai trabalhar com a ideia de que a geometria em pequena escala deveria ser considerada como dotada de um caráter semelhante ao da espuma, tá? Então, o Wheeler já é dos anos 60 ali, e ele é um dos autores que vai pensar, né, que o espaço-tempo pode ter um limite infinitesimal, e esse limite é dado pelo comprimento de Planck. Logo, a estrutura do espaço-tempo é como se ela fosse assim, esponjosa, né? Discreta, né? E quando chega no século XXI, vocês vão ter o Lee Smolin tornando mais forte ainda, e vários outros autores também, né? Defendendo essas hipóteses do quantum espacial. Um artigo da Scientific American do Lee Smolin ficou muito famoso ali dos anos... ele lançou, acho que, se eu não me engano, 2004, está aqui, que ele chamou Átomos de Espaço e de Tempo. E ele vai trabalhar, e o que são esses átomos, esses indivisíveis do tecido espaço-temporal que ele está falando? São justamente, vamos dizer assim, são dados justamente pelo comprimento de Planck e tempo de Planck, tá bom? Por aqueles dois infinitesimais. Mas é claro que a palavra átomos de espaço-tempo pode gerar muito problema, porque isso faz... O Smolin é um grande relacionista. Isso faz parecer que ele está fazendo algum tipo de substancialização do espaço-tempo. Aí, 10 anos depois, ele republicou o mesmo artigo, só que só mudando o nome, tá bom? E olha o nome que ele deu. Space-time is not necessarily continuous. O espaço-tempo não é necessariamente contínuo. Nós percebemos espaço e tempo contínuo, mas se a amazing theory of loop quantum gravity, mas se a teoria formidável da gravitação quântica de laço estiver correta, eles, na verdade, vêm em partes discretas, né? Em pedaços discretos, como ele está querendo dizer. Então, assim, vocês têm um grande autor, que é um relacionista, que trabalha hoje, né, no campo, na linha de frente de unificação de gravitação quântica e tudo, defendendo justamente a questão do comprimento de Planck. E eu fiz aqui, coloquei outras referências importantes. Só quero dizer uma aqui, de Amoroso. Esse trabalho de Amoroso é muito legal, porque reúne, ele está editando vários trabalhos, e ele chama Gravitação e Cosmologia, do raio de Hubble à escala de Planck. Só para você ver, de 2002. E adivinha quem tem um dos artigos mais importantes aqui? José Croca. Eu ia falar com vocês do meio subquântico, mas isso já foi apresentado, saiu no livro aqui, quem quiser ler o artiguinho meu com Croca, mas o meio subquântico também pode ser pensado como um meio, o que seriam escalas subquânticas? A possibilidade da gente pensar escalas para além da escala de Planck, tá bom? É uma das possíveis concepções que pode se associar à ideia de meio subquântico, tá bom? Então, assim, há aqueles que querem defender que há um limite infinitesimal do microcosmo, mas há pessoas também capazes de pensar uma física para além disso, tá bom? Tudo isso são questões hoje acirradas, um grande debate em aberto. O meu projeto, como eu mencionei para vocês no começo, isso é uma pauta do tópico mais avançado dele, então resultados da pesquisa mesmo, podem me cobrar. No segundo semestre de 2027, vocês já vão poder ter resultados do projeto que, na verdade, o que eu tento defender é realmente a possibilidade de irmos além da escala de Planck. O nome do projeto chama Consequências da Análise de Onduletas para a Filosofia da Mecânica Quântica. Das relações de incertezas generalizadas à escala de Planck. E relações de incertezas generalizadas se encontra também no trabalho de José Croca. Vielen Dank, meus caros. E agora eu termino com a profecia de Planck.
As unidades assim obtidas preservam sua significação natural para todos os tempos e para todas as culturas, inclusive extraterrestres e não humanas, podendo, por isso, serem designadas como as unidades naturais de medida. Ó, vou sair aqui porque eu tô com saudade de vocês. Parabéns, Felipe. É fantástico, muito, muito interessante, ótimo Muito mesmo. bom, A gente, muito bom. a gente ficaria aqui conversando muito mais tempo, claro, né? Claro. Enfim, não tem Curtindo a que profecia dizer. do Planck, eu não falei? Ele pensou esse sistema, meu caro, até para os extraterrestres, tá bom? Terminou em grande estilo. Ele repetiu isso na sua autobiografia. Quase nos mesmos termos, né? A gente lê e fala, cara, mas até para os extraterrestres. É isso mesmo, tá entendendo? Mas enfim. Bom, gente, assim, eu estou aqui responsável, né, por cuidar dessa apresentação, mas eu sei que a gente vai ter que terminar pela questão de tempo, né? Então, assim, infelizmente, de novo, né, a gente ficaria muito falando, mas as questões que surgiram, né, naquele momento foram ótimas. Realmente, né, daria também para conversar mais. Eles estão chegando. E a gente, sei lá, acho que todo mundo tem o contato do Felipe também, né? Pode dirigir as questões se houver mais detalhes aí, claro, né? Ótimo. Eu vou passar a palavra para o Felipe para terminar, assim, se ele quiser dizer alguma coisa, e agradecer imensamente a presença de todo mundo. E é claro que eu não sou um grande comunicador como o nosso amigo Eduardo Simões, mas fiz às vezes um pouco aqui. Muito obrigado para vocês, passar a palavra para o Felipe, tá? Vielen Dank. Muito obrigado, meus caros, muito obrigado. Apresentar aqui no Seminário LLC é sempre uma honra extrema, e eu espero que Simões batalhe também o volume 3, que aí vai todo mundo se esforçar. Então, vocês vão poder encontrar essa pesquisa um pouquinho mais madura, né, quando vier a edição do 3º volume do livro. E é isso, ó. Quem quiser, mande um e-mail, mande um WhatsApp, entre em contato. Esses são assuntos que estão na ponta da lança da minha pesquisa, tá bom? Paulo Castro, muito bom revê-lo. Super grande abraço, muito por aí. Pedro Rosa, obrigado, gente. Excelente.